Salve galera, beleza? Quem fala é Jorge Valpassos, eu sou do Lampião Game Studio e o objetivo aqui desse vídeo é falar um pouco sobre um convite aí que eu recebi para participar da Game Jam Antifascista, que está reunindo galera que cria jogos analógicos e digitais para tratar um pouco sobre como que a cultura lúdica e tal, os jogos podem tratar desse tema. E é muito caro para o mundo, né, que a gente vive hoje, discutir e tal, e agir, né, mais do que simplesmente discutir, mas propor ações de diferentes estágios, né, e colocar para debate, né, não simplesmente jogar para baixo do tapete uma das questões mais complexas aí dos últimos tempos, que é o recrudescimento de movimentos fascistas em todo mundo. E eu vou colocar aqui o link e tal lá da Game Jam e também de um grupo, né, onde eu fui marcado, né, onde eu vi aí a chamada e tal. E mas sem mais enrolações, eu vou apresentar aqui no vídeo o jogo e vou falar um pouquinho do caminho até eu chegar nele, né? E sei lá, já que uma das coisas mais bacanas da Game Jam é a própria estrutura, né, que está ali claramente, né, horizontal, algo que não vai ter premiação, não é para ter melhor nem pior, mas para criar jogo e mais do que criar jogo, para que esses jogos sejam jogados, né, para que esses jogos adentrem os mais diferentes espaços de jogos no mundo todo. Isso é uma parada legal, uma coisa bacana e um desafio. Um desafio para mim porque, cara, cada vez mais eu tenho pensado, né, até outros vídeos aí que vão sair, que eu tava pensando em outras coisas, porque jogo é fenômeno cultural e é linguagem, tem a ver com expressão e pensar no jogo é, dentro dessa leitura, né, o jogo é por si só, né, autotélico, né? Ele tem um elemento de inutilidade nele, né? Ele, ele faz sentido por si só. E aí, né, recordando de algumas leituras, eu até acessei outras, e causa estranheza, às vezes, um silêncio em cima do que se tem pensado, né, sobre jogo, brinquedo, brincar e brincadeira, em estudos de pedagogia e de educação física, e por vezes a cultura lúdica e tal fica muito autocentrada, né? A discussão do jogo pelo jogo e a gente fica tendo algumas abordagens de um lado e do outro. E eu mais me orientei para criar esse jogo, que daqui a pouco eu falo o nome dele, mais por questionamentos, por fricções, por caraminholas na cabeça, pelo ruído de eu ter uma proposta, né, para criar um jogo que dialogue com uma questão premente da nossa sociedade, né, falar de fazer um jogo que verse sobre o antifascismo, sabendo que uma das coisas que eu queria manter era meio que ele se mantendo com a questão assim mais brincante, né, sem ser útil, sem ser um jogo didático para alguma coisa, ser um jogo por si só. Então, a agência antifascista, né, dentro do jogo tá no jogar e não no elemento a priori, né? Que é tipo, o jogador vai agora ter mais consciência e tal. E isso foi um negócio bem doido pra eu pensar no jogo, e aí eu tive de regressar lá em elementos pra pensar mais no ato de jogar e do jogo brinquedo, do brinquedo e do caráter brincante, do que em determinados atributos que fazem mais teoricamente sentido quando a gente pega um jogo mais complexo ou que tem a ver com uma tradição de jogos narrativos específica. Então, e eu coloquei, né, como uma das metas, se a gente vai ter alguma aprendizagem, que essa aprendizagem seja tangencial, né, o, o jogo em jogo, e não colocar, tipo, o cara vai ter que aprender determinados conceitos e determinadas coisas. Eu acho que o jogo não deve se prestar a isso. Estava é o que meio que norteou a criação do jogo. E a própria questão
desse jogo no dentro do que a gente tem hoje, né, na cultura lúdica de jogo, né, de repensar ócio, negócio, tem é algo mais colaborativo ou é para tirar lucro, ter graduações e valorações e, sabe, repensar o próprio jogo dentro do mundo que a gente vive hoje, o que, que é o elemento jogo, é uma das coisas que eu pensei lendo sobre a Game Jam Antifa e algumas coisas em torno da galera que mexe com o jogo dentro e fora do Brasil, repensando o papel do jogo no mundo que a gente vive hoje, né? No mundo com elementos corporativos e tal. E daí a gente repensa qual é o sentido, se é que deve ter sentido, mas qual é o lugar do jogo, da brincadeira no mundo que a gente vive hoje, né? Um mundo teoricamente técnico, um mundo teoricamente que prima a eficiência a todo momento. Onde que está o jogo do jogar aí? Não sei. E não sei se eu encontro muitas perguntas, eu acho que acho uma pergunta do que resposta, mas se a gente vai pensar num jogo dentro da Game Jam antifascista, eu tava pensando nisso, né, cara, que, tipo, se o jogo é um fenômeno de linguagem, e a política não é institucional, a agência nas ruas, ela é um dos elementos que talvez seja bastante eficiente para eu pensar um jogo que vai falar de ação antifascista na rua. Então, eu remonto, né, a ideia de política, polis, do espaço público e tal na rua. E o que, que eu vou lembrar? Eu vou lembrar que se eu quero um caráter brincante, eu vou dialogar com brincadeiras de rua, sabe? Com a ideia de você estar na rua, estar em qualquer lugar, estar no espaço público e poder jogar. Tava querendo um jogo que fosse com esse objetivo, tá? Um jogo que dialogue mais com palitinho do que com um RPG. Um jogo que fale mais de aposta e de pedrinha na rua e de alguma coisa assim, sabe? Mão fechada, descubra quanto que tem na minha mão, algo assim, do que um jogo de tabuleiro e tal. Eu quero eu tava pensando mais em um jogo de rua, um jogo de agência, um jogo que verse com o conceito de ação direta e de praxis, e não que se prenda a elementos teóricos e que ficam talvez restritos a uma instância metafísica, né? O mundo puramente ficcional. Eu estava querendo meio que rasgar um pouco disso, pensando no próprio espaço de jogo dele, já que eu estou tentando entender o jogo aí como fenômeno e não como um elemento a priori para as experiências. Então, aí eu me coloquei alguns objetivos. Se é um jogo para rua, é um jogo que tem a ver com um elemento aí que vai versar, que vai criticar o fascismo e esse fascismo contemporâneo que se apresenta em um monte de canto, eu tava pensando em um jogo que tivesse alta capilaridade. O que, que eu quero dizer? Eu consigo colocar ele facilmente aprendido em um grupo de pessoas, as pessoas vão reproduzindo, e pode ter criança, pode ter adulto, pode ter família, pode ser gente random na rua que eu chamo a galera só, pô, vamos fazer isso aqui e tal, ou em evento, sabe? Tava pensando um cadinho nisso. Tava pensando que o jogo tinha que ser rejogável, tinha que ter algum elemento de rejogabilidade e que ele tivesse o elemento do fenômeno brincante, dialogando com o repertório lúdico que a galera tem desse tipo de brincadeira, tal, brincadeira de criança e tal, e que pode estar reproduzido em qualquer idade. Estava pensando nesses pontos e daí que chegou a solução para o manual do jogo. Se eu estava pensando nesse jogo que tem como um dos principais componentes a oralidade, é fácil de uma pessoa passar as regras para o outro, eu me coloquei para fazer o manual aqui por vídeo. Então, esse foi um desafio de eu explicar oralmente as regras do jogo, não ter suporte físico, justamente para uma pessoa chegar e compartilhar o vídeo para o outro, e pô, essa aqui é a regra e tal, e sair espalhando. Essa é a ideia mesmo, não ter manual, não ter nada impresso, uma pessoa já decora, aprende, não tem muita regra, e chega ali e vai jogando e já entende qual é da parada. Olha que coisa louca, né?
por causa do conceito da Game Jam, eu fui pensando em todo o processo e tal, e saí um pouco mais, ou saí do jogo narrativo, encontrei como uma solução, que na verdade a solução chegou e tal, eu tava pensando sobre a brincadeira, ter mais esse caráter brincante, botar mais alguns elementos de pedagogia lúdica e de educação física mais na parada e tal, e aí eu cheguei nisso aqui. E daí é que vem o jogo. E aí, se você quiser avançar aqui, deve ter uma marca e tal, para falar direto das regras do jogo chamado Pedras em Mãos. Que esse título, né, Pedras em Mãos, ele tem muita coisa, né, cara? Tem a mão, né, para a humanidade, tem toda uma reverberação semântica, né? Da gente pegar, da gente se apropriar, da gente manipular, da gente conseguir mexer nas coisas. Tem várias expressões aqui do nosso idioma, tomar o destino com as próprias mãos e tal. Essa questão da mão eu achei importante. A pedra polissêmica, né? A pedra dentro da cultura lúdica, uma peça muitas vezes é chamada de pedra de tabuleiro e tal. E pedra e mão estão muito naqueles jogos, né? Porrinha, palitinho, aqueles joguinhos de aposta e tal. E se a gente quer pensar em ação política e tal, essa questão de pedras, né? Fragmento e tal, lembra lá do ostracismo grego, de você estar tá colocando alguém para fora e retirar alguém de uma comunidade, versa por vezes com o que a gente está tendo aí agora, com o recrudescimento do discurso fascista em vários espectros. Eu queria colocar tudo isso aí meio que nesse mix maluco para pensar no jogo. E aí eu queria explorar semanticamente, né? Pedra, mão, tá no centro, tá na margem, o que, que é um entorno, em comunidade e tal. Só que isso sem estar, tipo, sabe, explicando e tal. Vai estar no jogo, vocês vão entender ou não vão entender, vão jogar, e é essa piração aí que eu tentei colocar aqui. O que, que é preciso para jogar, cara? O Pedras em Mãos. Então, precisa de 3 ou mais jogadores, tá? E aí vão precisar de 4 tipos de marcadores diferentes, que pode ser conta, pedra na rua, que você pega de tipos diferentes, tampinha de refrigerante, você pinta papel, ou pega folhas de papel e corta de cores diferentes. A ideia é ter pode ser pecinha de jogo de tabuleiro, mas o que importa é que tem que ter 4 categorias. Uma tem que ter um número de 3 vezes o número de jogadores. Então, se tem 3 jogadores, tem que ter 9 dessas. A outra tem que ter o dobro. A outra, o número de jogadores. Ou seja, se tem 3 jogadores, a que tem o dobro tem que ter 6. A que tem o número de jogadores uma vez mesmo, então 3. E uma com a metade. Caraca, tá horrível aqui o amarelo, mas eu leio, tá? A metade de pedras em relação ao número de jogadores arredondado para baixo. Então, se tem 3 jogadores jogando, seria uma pedra, tá? Coisa importante é a ideia, quando eu tava planejando o jogo, que esse jogo pode ser jogado com grandes públicos, sabe? 10, pode ser com 8, pode ser com 20. Vai demorar um bocado mais, mas a ideia é essa, que esse jogo não tenha, tipo, um limite máximo. Por isso que eu botei 3 ou mais, inclusive para poder ser replicado. E aí eu já tô pensando, cara, sei lá, sala de aula, espaços educativos, grupos de amigos, galera se unindo, qualquer galera aí, tá? Só que tem um negócio que é importante, né? É um jogo, então, se é um jogo, respeito mútuo e partilha. Quando a gente fala partilha, é a partilha não apenas das regras que estão ali norteando o jogo, mas a partilha do fenômeno. Então, um não cortar o outro, não ter um comportamento agressivo e tal. E eu resumi meio que esse acordo social em respeito mútuo e partilha, que é o que eu tô mais, que é a forma mais resumida e tal, passível de críticas, né? Mas é uma forma resumida que eu encontrei. Preparação para jogar Pedras em Mãos. Vai ter um jogador, esse vai ser o jogador no centro, tá? Vai ser chamado de jogador da vez. Pode, quando a gente fala aí no centro, pode ser no centro de uma roda e tal, ou não. Mas é interessante, talvez, que ele realmente fique no centro da roda, vocês vão entender daqui a pouco por quê. E ele vai ficar dentro, vai segurar em mãos, né? Todas as pedras, tá? Que foram separadas e tal, vão ficar na mão dele, tá? As pedras coloridas lá e tal. Então,
vai ter um momento aí de distribuição, que cada jogador vai comprar 5 pedras, tá? 5 pedras para cada jogador, e ele que vai ficar lá na meiuca, ele vai ficar ali com o restante, vai ficar na mão dele, tá? Vai ficar ali fechado. Como é que vai funcionar aí uma rodada do Pedras em Mãos? O jogador da vez ele vai agir por último. O entorno, e aí a gente vai começar a ver o papel dos outros aí nesse jogo, vão formar o entorno, tá? O entorno do jogador da vez. O entorno age, e aí vocês podem fazer, sei lá, sentido horário, sentido anti-horário. O grupo de jogo pode combinar, isso não tem problema nenhum, tá? Pode ser do mais novo pro mais velho, quem quiser jogar primeiro joga, mas cada um vai poder jogar apenas uma vez. E depois que todo mundo jogar, quem joga é o jogador da vez, que ele age por último. Beleza. E esse entorno aí, tá? Cada jogador que faz parte do entorno, então se tem 3 jogadores, tem 2 no entorno e 1 no centro. Se tem 4 jogadores, tem 3 no entorno e 1 no centro. Ele pode fazer 2 ações. Ele pode trocar uma pedra que está na mão dele, tá? Por de outra pessoa que ele elege no entorno, ou ele pode trocar uma pedra com o jogador da vez, que é aquele jogador que está no centro. Ele vai escolher, ele conhece as pedras dele, mas quando ele for trocar, o outro jogador ele vai estar ali com a mão fechada, inclusive o cara no centro, né, o jogador da vez, e esse jogador que quer trocar, ele vai comprar as cegas, tá? Então, a compra da troca vai ser oculta para ele que está querendo comprar. Tá? E o outro jogador, que na verdade está fornecendo, ele não tem o direito de negar, ele não tem o direito de negar, ele não vai saber qual é a pedra que vai sair da mão dele. Então beleza, todo mundo vai fazer isso, tá? Na dinâmica. Todo o entorno joga, tá? Sempre com as pedras do... E eles não vão revelar as pedras que eles têm, ok? As pedras vão estar ocultas. E aí, depois que todo o entorno jogar, o entorno do jogador da vez se revela. No posicionamento aqui do jogo, é como se o cenário, né, o ambiente estivesse revelando pro cara aí que está no centro. E aí o jogador da vez age. O jogador da vez, ele pode dar uma pedrada. Como é que funciona isso? Ele vai pegar uma das pedras que ficou na mão dele, vai escolher uma das pessoas que está ao entorno e vai dar uma pedrada. Dando uma pedrada, ele voluntariamente ele vai saber quem é, e aí as pedras vão estar reveladas. Ele vai trocar uma das pedras que está na mão dele por uma pedra de um cara do entorno. Só uma vez. Então cada um agiu uma vez, escolheu uma das 2 ações, cada um do entorno. Agora é a vez do jogador da vez, que pode fazer essa troca. Só que essa troca é às claras, que é chamada de pedrada. Ele dá uma pedrada. E aí a gente tem uma resolução de uma rodada, tá? A dinâmica, ela vai girar, daqui a pouco eu explico, mas quando termina aí essa rodada, depois da pedrada do jogador da vez, que é o último a agir, vai se contabilizar vão ser contados, né, vão ser contabilizados os pontos de unidade e supremacia, que se chama PUS, né? Pontos de unidade e supremacia. Como é que conta isso? Se um do entorno, ou você mesmo ali que está no centro, tá com pedras da mesma cor, você tá ali homogêneo, né? Você ganha 1 ponto, tá? De unidade de supremacia. Você ganha 1 de push também, se você tiver, se alguém do entorno ou você tá com uma maioria, e essa maioria, ela só tem essa maioria em uma pedra de outra cor, tá? Se só tiver 2 pedras e tiver uma maioria detonando uma que tiver uma quantidade menor. Se ganha 1 de push também a cada ausência no entorno, tá? Se no entorno tiver alguém que não tem uma pedra de alguma cor, ganha-se, o jogador da vez ganha 1 ponto de push. E também você ganha mais 1 de push a cada pedra que o jogador da vez, tá, tiver das pedras que valem menos. Desculpe, não é que valem menos. Das pedras que têm a menor representatividade, tá? O jogador da vez, ele não pode ficar com as pedras com a menor representatividade apenas com ele.
As pedras com menor representatividade, ele tem que fornecer, tem que estar no entorno. Ou seja, o que teoricamente é minoria não pode estar apenas num determinado lugar, tem que estar espalhado aí ao redor. Então, quanto menos distribuição que essa pontuação aqui está representando, quanto menos distribuição e menos pertença das diferentes pedras no entorno, mais pontos de pus o jogador da vez ganha, tá? É basicamente isso. E aí, beleza, acabou a vez do jogador da vez. Aí vai ter um outro jogador que vai ser o jogador da vez. E a dinâmica gira até que todos sejam o jogador da vez. Beleza? Ah, maneiro, cara. Então a ideia do jogo é, pô, ficar com menos pus. E aí quem tá com menos pus no final ganha. Não! O pus é de todos e é cumulativo, tá? E aí que é o caráter brincante aí da parada. A ideia do jogo não é que, tipo, eu tenho que ficar com menos pus aí pra ganhar. O pus ele é cumulativo, então se eu sou o jogador da vez, na outra jogada outro jogador vai ser o jogador da vez, só que o pus que ele vai receber vai ser meu aí também. Todo mundo vai receber a mesma quantidade de pus. Então aquela rodada lá no início do entorno, que você podia fazer duas manobras de troca, tá? Ou com o outro cara do entorno ou com o jogador da vez, vai ser para que você utilize de forma estratégica formas de contribuir com menos push no final da rodada. Ha! O objetivo a todos é terminar com menos push. A ideia é que sempre vai rolar push, cara. Só que sem a agência da galera que tá na sua vez, sem a sua vez de agir, se você, sei lá, for negligente, cara, mais pus aí vai rolar no jogo. O objetivo aí é terminar com menos pus. Bem, esse é o Pedras em Mãos, um jogo que eu criei de uma forma mega rápida e tal, e quero colocar na roda, dividir, e não apenas aqui na Game Jam, vou colocar para jogo e tal, quero trocar e tal. Eu não tenho capacidade técnica de colocar legenda, ou sei lá, gravar em outro idioma, tá? Mas talvez seja uma parada bacana. Eu não tenho essa capacidade nesse momento, cara. Tô gravando aqui no celular. O vídeo tá todo zoado, né? Vocês devem ter problemas aí de enxergar direito, porque a resolução não é muito boa. Mas essa foi meio que uma resposta, né? A resposta por meio de jogo e por meio de linguagem, verificando as pedras como talvez metáforas de alguma coisa que tá rolando, o que, que seria o entorno, o que, que seria o jogador da vez, como é que eu posso contribuir para fazer uma sociedade diferente, quando eu sou o jogador da vez ou não, quando eu faço parte do entorno ou não. Sei lá, cara, são aí perguntas e tal, mas o jogo fala sobre isso de forma tangencial, não fala, e esse é um ensaio, esse é o jogo. E cara, aí eu agradeço quem me chamou aí pro desafio. Vou botar o jogo pra jogo, tá? E é isso aí. Acho que é uma boa coisa aí pra se pensar quando a gente estiver desenvolvendo jogos. Inclusive encontrar caminhos alternativos para a própria divulgação. Inclusive por isso que eu gravei aí esse vídeo. Eu acho que ser vídeo, né, e ter essa explicação oral tem a ver com o meu objetivo aí para esse jogo e para esse projeto. Valeu, galera. Até. Fui.